O computador ele fica guardado. Agora sim. Então, boa noite, pessoal. Retornando do intervalo, nosso quinto encontro. Nós comentamos que, após o intervalo a gente ia comentar, então paramos aqui, né? A respeito da melhoria contínua, trazido como um princípio da ISO 9001. E aqui o nosso foco é qualidade total, e a gente vê que também já aparece a melhoria contínua, né? Aqui o material mencionava como os fundamentos ali para a qualidade total. Essa melhoria contínua ela pode ser, né, de uma forma, como o próprio nome diz, né, uma forma continuada, né, de uma forma incremental, ou de uma forma radical e abrupta, mudando ali completamente alguns processos, né, então, ou todos os processos como um todo. Melhoria contínua, a palavra Kaizen, né, também significa mudar para melhor. Quando a gente fala de melhoria contínua, né, se falar Kaizen, a gente está falando de melhoria contínua. Aqui a gente visualiza o ciclo PDCA, a ideia é da melhoria contínua. Então, aqui como exemplo, né, em plan, do planejar, definir metas, métodos para atingir essas metas, toda a parte do planejamento. Depois no do, né, vendo em inglês ali, executar, educar e treinar e executar a tarefa. Check. O check é verificar os resultados da tarefa executada. Vocês às vezes podem estar perguntando por que o professor mexe tanto o mouse. Porque geralmente eu coloco o monitor como tela da esquerda. E eu recentemente mudei ele para a tela da direita. E hoje eu comecei a aula. Então, o primeiro impulso que eu tenho é jogar para um lado e ele não vai para a segunda tela. Depois, o ACT, né, que é a questão da agir corretivamente. Então, aqui ele mostra, né, toda a questão do PDCA, do ciclo PDCA, justamente, né, como a ideia de um ciclo melhoria contínua. A próxima imagem, quer ver, ó, ele vai mostrando, ó. Então, você tem o quê, né? Conforme o tempo vai passando, você vai, né, melhorando, ó. E você vai girando o ciclo do PDCA, né, e melhorando ali os seus processos, né, reduzindo. Quando a gente fala em melhorar o processo, a gente pode estar falando, né, em diminuir ali a variabilidade, né, atender ali o que você tinha. Você tem às vezes o que estava projetado e o que realmente você entrega, então você vai cada vez mais, né, controlando e reduzindo essa variação. Tá? Aí, implantação e controle, né, da rotina do dia a dia. Aqui uma forma de melhoria contínua, que você vai melhorando os processos dentro da organização, melhorando a rotina do dia a dia. A ideia é justamente o quê? É você trabalhar com toda a organização e os funcionários vão lhe dando sugestões. Exemplo disso é a Toyota, né? A Toyota, dentre outras, né? Hoje em dia você tem várias. Então, o que aconteceu? Quando a gente está falando em administração, em gestão da qualidade, nós passamos por situações, né, onde você tinha, que nem eu falei para vocês, né, Brusque lá com 2 pessoas com nível superior em direito, né, a um momento que a gente tem que as pessoas, elas têm um nível de escolaridade maior, né, que nem a gente visualiza muito nos filmes, e a pessoa, ela está fazendo faculdade e ela está tendo, digamos, uma oportunidade de trabalhar. A ideia qual que é? Ou ela cresce naquela própria empresa, ou ela está num emprego que é emprego momentâneo para daí depois ela ascender profissionalmente. Isso faz, que nem a gente vê que eu falei dos filmes americanos, que às vezes você vê assim, onde é que a pessoa está? Aí a pessoa está, tipo, trabalhando num bar, trabalhando, não tem assim, ainda mais tipo os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, o que acontece? O cara, quando faz 18 anos, ele vai morar numa república, vai morar em outro local, ele sai de casa, ele nunca, né? Ele não retorna mais para morar na casa dos pais. É muito questão cultural americana. Então, assim, ele sai e o cara precisa se virar. Como é que ele vai se virar? Aí o cara busca uma oportunidade de trabalho em algum local. É claro, por exemplo, a nossa região, o cara já está trabalhando geralmente em empresa, prestadora de serviço, já tem uma oportunidade legal. Lá fora, o cara às vezes está
né, com uma oportunidade só para aquele momento. Summer job. Ah, bem legal. O Lucas falou summer job, né? Justamente para aquele emprego de verão ali para arrecadar uma grana. Isso faz com que, tá? Isso faz com que, diferentemente lá de Taylor e Fayol, que o cara pensava assim, né? Quem sabe planeja, quem tá no operacional vai só executar. Atualmente, o cara que está lá no operacional é um cara que está fazendo faculdade. Entendeu? Né? Se vocês sabem de alguém, depois vocês não convidam para ele. Mas em muitos casos, o cara que está fazendo a faculdade, que está lá como supervisor, ele já está muito acima lá do gerentão velhão. O cara é velho pra caramba, né? O cara desatualizou. Aí ele pega assim o teclado para apertar assim, né? Aí ele pergunta assim, ele fala assim, ô fulano, vem aqui. Como é que eu faço aqui para mandar um e-mail? Daí ele já fala assim, meu Deus do céu, apocalipse, né? Então assim, ó, acontece bastante. Quem está no chão da fábrica, ele consegue dar uma série de sugestões. Isso a gente pega os livros de gestão da qualidade, eles vão dizer assim, olha, você tem que incentivar os funcionários a dar sugestões. A gente está vivendo uma situação que o pessoal tem um nível de cultural, né, de instrução maior, e eles podem estar auxiliando. É claro, e é por isso que a gente tem essa pausa aqui, porque é o seguinte, muitas coisas, né, se a gente estiver no nível operacional, a gente consegue melhorar, né? Ok. Só que tem várias outras que não dependem só do operacional. Precisa de uma decisão lá da cúpula da organização, né? Quando é uma coisinha simples, o cara vai dizer assim, ó, chega e diz assim, ó, ô, né, Sandrigo, ô, Lucas, vamos resolver isso aqui. Eles falam assim, não, beleza, a gente até tem uma verba ali que a gente pode fazer umas melhorias, vamos pegar essa verba e vamos colocar e vamos arrumar isso aqui. Ok? Agora, quando eu tenho que fazer algo que envolve valores muito mais altos, aí a gente não vai conseguir com essa melhoria contínua do dia a dia. Por quê? Porque é necessário que esteja lá, isso venha do topo da organização. E para isso, é fundamental, né, que a alta direção concorde, tope e abrace. Por isso que a gente vai ver que na melhoria incremental, a gente tem toda uma visão da organização, onde é que ela quer chegar, missão, visão, para daí a gente conseguir fazer. Por quê? Porque só vão ser aprovados projetos que têm a ver com o nosso negócio, né? O Lucas tinha comentado antes alguma coisa aqui que ele falou da palavra de marketing, né? É tipo assim, ó, é tipo você sugerir, como já que ele falou de marketing, uma divulgação na revista Cavalos e Companhia, né? Para um empreendimento náutico. Pode, né? Às vezes quem pratica hipismo também gosta do mundo náutico, beleza? Aí se você justificar, perfeito. Agora, às vezes o cara vai dizer, cara, às vezes assim, quem é mais do campo tem mais a ver com essa revista, por que a gente não investe numa outra revista, né? Da mesma forma, vamos puxar para o nosso negócio. Da mesma forma, se o objetivo é a expansão, né? Estamos aqui no Brasil e a ideia é expandir para a Europa, não vai interessar comprar uma fábrica ou montar um negócio, alguma coisa relacionada ao continente africano. O cara vai dizer, ó, cara, não me interessa ali, porque meu objetivo é negociar com a Europa. Agora. Pode acontecer situações onde você às vezes vê que aquilo é um caminho, né? Por exemplo, assim, tem alguma determinada localidade que você fala assim, não é meu foco. Aí o cara fala assim, não, mas se você montar um negócio lá, você consegue trazer o produto, né, por exemplo, a questão da América do Sul, você consegue ter toda a vantagem do Mercosul. Então, assim, ao invés de você estar aqui especificamente, você tem um negócio num outro país, vem pelo outro país, ou é feito no outro país, e ele vem com todo o benefício fiscal do Mercosul. Aí aqui, ó, aí ele é o cara para saber isso ali, né? Que daí a ideia, aí ele tem uma visão ali, só que para isso vai depender da alta direção. Voltando aqui. Então aqui a gente está na implantação e controle da rotina do dia a dia. Processo de melhoria contínuo segundo o Shiba, né? Shiba e o et al. Que são mais autores. Então,
Problemas. Solucionar o problema, refletir sobre o processo. Aqui ele tem como se fosse um processo de melhoria. Aqui, ó. Cadê meu mouse que eu perdi? Aqui. Então, ó, no nível do pensamento e no nível da experiência, né? Aí eu tenho, ó, selecionar o problema, de selecionar, planejar a execução, aí padronizar a solução, refletir sobre o processo e o problema seguinte. E ele vai fazendo esse ciclo aqui, né? E aqui está só no nível do pensamento, aqui no nível da experiência ele tem, ó, coleta e analisa dados, analisa as causas, implementa a solução e avalia os efeitos. A ideia, o que é? É que você tenha dados, né? Dados para não só pensar na questão do problema, mas para você identificar. Aí a gente vai trabalhar mais adiante, quando a gente falar sobre as ferramentas de aprimoramento da qualidade. Professor, dá um exemplo, então, só para a gente pegar. É tipo assim, ó. Às vezes o cara diz assim, ó, eu tenho um problema. Qual que é o seu problema? Aí o cara diz assim, ó, o problema é que tem muito aluno reprovando. A gente tem que resolver o problema, tem muito aluno reprovando. Tipo, não é a causa do problema o aluno reprovando, né? Tipo assim, a consequência do problema tipo assim, o resultado final é isso. Mas o que leva à reprovação pode ser uma série de fatores, né? Pode ser o professor, né? Pode ser o material didático que está sendo utilizado ou o material que está todo defasado. Não é o nosso caso, né? Mas digamos assim, tem algumas localidades que quem elabora ou quem faz a apresentação do material é um, só que as provas que elas são feitas por outra localidade, tá? Professor, o Enem, né? Tipo o Enem, tipo assim, o cara vai lá, tem a aula no colégio, daí depois vai lá fazer o Enem, aí, tipo, dá uma bucha grande, né? Tipo, o negócio não passa. E tem colégio, o que eles fazem? Que, digamos assim, você tem professores em várias localidades, só que eles têm a central, tipo, tem os nomes, né? Vou dar, tipo assim, um exemplo, não que seja, né? Mas tipo o Colégio Bom Jesus, que tem lá na Praia Brava, né? Tipo Bom Jesus, né? Bom Jesus chega e diz assim, ó, os professores lecionam, mas as provas vêm todas da central. E daí a gente avalia se o professor está indo bem, se o pessoal está aprendendo. Tá? Então, assim, aí você começa a fazer algumas análises. Já que a gente está falando de nível de graduação, posso até adiantar. Fundação Getúlio Vargas trabalha assim. Você tem algumas localidades que oferecem cursos com o título da Fundação Getúlio Vargas, só que daí a Fundação Getúlio Vargas fala assim, ó, o professor, beleza, pode lecionar, só que eu quero ter certeza do meu diploma. Para mim ter certeza do meu diploma é o seguinte, a prova quem faz não é vocês, a prova quem faz é Getúlio Vargas, ela vai aplicar a prova para daí eu ter uma certeza em relação aos diplomas que são emitidos. Tá? Então, assim, reprovar não é o problema. Pô, professor, pensei que era um problema. Não. Reprovar é consequência de uma série de situações que podem ser as causas desse problema. Se a gente vai trabalhar uma ferramenta específica. Professor, aí a gente pode pensar que no nível de experiência pode ser operacional e o nível de pensamento estratégico. Muito bem, eu gostei bastante da participação do Lucas. O Lucas falou justamente, né? Acho que o pessoal escutou. Que no nível do pensamento ele é o nível estratégico e no nível da experiência ele é o operacional. Então, lá no nível operacional, o pessoal está realmente vendo o que está acontecendo e quem está resolvendo ali é no nível estratégico. É que normalmente no nível operacional, que é da experiência, que está ali fazendo a rotina do trabalho, sim, eles conhecem as causas do problema. Sim. Mas o estratégico, ele vai saber só do problema, mas não as causas que estão acontecendo. Isso, então, e daí ele que vai planejar a solução. Muito bem, gostei, tá até melhor do que a minha. Merece, né? Merece uma pontuação extra. Eu pensei que a Sonara tinha dito ok, mas ok era adiante. Tá bom. Pessoal, então assim, aqui uma visão integrada da qualidade total. Quando a gente fala da qualidade total, a Sonara riu agora. Da visão integrada, ele vai dizer assim, é importante que você tenha, né, Aí vocês têm aula com o professor Werner, né? Eu tenho aqui, como se fosse análise SWOT, só que trazida pelos autores da qualidade, tá? Como se fosse análise SWOT, né? Que a análise SWOT é pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. No ambiente interno, pontos fortes e pontos fracos, né? E no ambiente externo, ameaças e oportunidades. Para justamente analisar o que a empresa ela faz bem, o que ela não é tão boa, né? Qual que pode ser a ameaça que pode surgir,
um produto substituto, os concorrentes, qual que é a situação dos concorrentes, da mesma forma o cliente pode pressionar ou tentar barganhar preços, né? O fornecedor, às vezes, só tem aquele fornecedor, digamos, o cara ser praticamente exclusivo, ele pode também pressionar por valores. São vários cuidados que eu acho que é importante que vocês tenham. Eu tive um aluno muito bacana que ele relatou que ele passou por uma situação de bem difícil. A empresa onde ele trabalhava, que era uma empresa tipo de alguns familiares, tipo de familiares dele, ela era uma empresa virou forte e ela atendia no começo não, mas depois ela começou quase que a atender exclusivamente uma grande corporação. E eles tinham um contrato. E o cara com, tipo assim, 200 funcionários, trabalhando com força total. Quando venceu o contrato, o cliente simplesmente falou assim, tipo, venceu o contrato. Ele falou, cara, mas assim, eu tenho 200 funcionários, tipo, tá todo mundo trabalhando para ti. Aí ele falou, mas o contrato tinha uma validade, né? Tipo, cara, né, gostei muito do trabalho, coisa e tal, mas assim, ó, venceu o contrato, agora eu tô com uma outra pessoa que faz mais barato, né? E acabou aquele. Ele falou assim, Rafael, eu nunca mais, né, a empresa da família nunca mais deixou com que uma situação dessa acontecesse, que é o quê? O faturamento deles era concentrado numa grande empresa. Aí ele contou assim, eles venderam tudo que eles tinham conquistado, porque daí, tipo assim, carro, tudo, tipo, né? Pagaram os funcionários, pagaram tudo, mandaram o pessoal embora e falou assim, Rafael, consegui andar com a cabeça erguida na rua. Mas assim, cara, foi um sufoco, porque, tipo assim, imagina você tem lá, né? A gente falou antes de carro e coisa e tal, a gente falou de bike também, né? Você tem coisas super boas, porque você está contando assim, cara, eu trabalho já há 5 anos para o cara, vou ficar agora 20, né? O cara não pensa assim, vou fechar um contrato de 5 anos, eu vou guardar para o cara quando encerrar daqui a 5 anos. A lógica não é essa. Então, aqui, né, é para que, digamos, se a gente está pensando no nível da organização, como o Lucas falou, no nível estratégico, eu tenho que entender como é que esse mercado está funcionando. E é claro que também nem sempre é tão fácil, né? Por quê? Porque aparece um equipamento que muda tudo. Exemplo tipo do... Né? É tipo assim, ó. Vocês são acadêmicos, né? Quem é aqui de vocês, né, que tem na mochila, não estou dizendo o smartphone, mas quem é que tem uma calculadora? Cara, calculadora ninguém compra isso aí, né? Ó, o Lucas tem. Deve ser HP. É HP, Lucas? Ah, é HP. HP, né? É só porque o professor encheu o saco que tinha que ter HP, né? Porque, na verdade, né, a primeira coisa que eu falo pro pessoal no curso, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Quer dizer, que eu tenho, eu sei que eu tenho, né? Eu só queria ver para abrir aqui. Ó, a primeira coisa quando eu estou com o pessoal de administração financeira, porque eu leciono junto com o pessoal de sistemas de informação, eu digo assim, ó, só vai aparecer propaganda aqui, outra pessoa que não sei o que é isso aqui. Travou tudo. Agora porque eu queria mostrar um negócio, tá. Ficou doido da calculadora. Meu Deus do céu, até o verso. Desisto, não é para mostrar. O Lucas ficou bravo porque eu disse que eu tinha calculadora, e daí ele falou assim: esse computador esse celular vai estragar, que eu não vou mostrar. Melhor deixar ele aqui antes que caia. Brincadeira, o Lucas é gente boa pra caramba. O Lucas é gente boa pra caramba. Pagou quanto? Tá certo. Mentira, pagou uma fortuna. Não, beleza. Não, é bacana. Eu também tenho minha calculadora HP, né? Só que ela, meu Deus, a minha, Lucas, ela faz assim, ó. Vocês nem sabem o que é isso. Ela tem, quando eu faço o cálculo, ela mostra o seguinte, ó, aqui, ó, agora sim, ó. Eu uso no celular. Ela fala, ela fica aparecendo só as palavras, assim, running é calculando, né, ou correndo, né, aí ela fica assim, running, e olha, para fazer os cálculos de VPL, TIR, cara, ela tem que engatar, até que ela engata as marchas lá, demora um pouco, mas dá certo. Beleza, vamos ao que interessa. Ó, então, como a gente está vendo no nível estratégico, que nem o Lucas tinha comentado, é importante, né, que esteja alinhado com a questão da organização. Então, envolve, né, a missão, que é a razão de ser da empresa, a visão, que é onde ela quer chegar, os valores e as estratégias.
Lembra da dica do Lucas a respeito dos valores. Aquela, ó, só aquela dica já valeu a noite. Para alguns, né? Medicina veterinária não. Medicina veterinária tem um nicho que é interessante, que são as empresas de pescado. Empresa de pescado precisa ter um médico veterinário, a questão de CIF e tudo mais, né? E às vezes a pessoa não sabe, daí tem que ter um médico veterinário. Assim como tem outros, né? Às vezes tem quem trabalha com... Professor, vamos voltar para a gestão da qualidade, né? Ok. Mas tem uns nichos bem legais. Ó, isso que eu que não sou da área, né? Aí a nível aqui da direção, né? As estratégias são os meios, como é que ela vai alcançar. E vamos lá. Aqui, aparecendo assim um pouquinho menor, né? Que eu tenho a implantação e controle da rotina do dia a dia. Eu tenho como se fosse, né, o planejamento estratégico e eu tenho toda a questão da rotina do dia a dia. A ideia é conciliar os dois, né, e ter um bom relacionamento. O ciclo aqui do PDCA, e eu dividi a imagem, porque não cabia tudo, ó. Então eu dividi aqui aparecendo, ó, a ideia qual que é? É eu ter, né, uma combinação, que é o que é ideal para toda organização, que eu tenho uma combinação entre as grandes melhorias, né, uma melhoria radical, combinada com a melhoria do dia a dia. E os processos que eu vou melhorando, eu vou padronizando. Padronizando também é uma coisa que a gente vai trabalhar depois. Agora, etapas do método de análise e solução de problemas, a gente falou sobre o PDCA. Uma outra forma é também chamado, né, de MASP. Então, aqui ele mostra o PDCA, né, e aqui as etapas conforme um fluxograma. E acho que o MASP ele vai aparecer depois. Não, ele não mostra aqui. É que o MASP ele tem a questão, né, de medir, analisar, mas enfim, vamos ver pelo que ele vai puxando do lado aqui. Aqui ele mostra o ciclo PDCA para resolução de problemas, tá? Então, assim, ó, 1, identificação do problema. 2, observação. 3, análise. 4, plano de ação. Tudo isso aqui no plano. Ação, verificação, para ver se deu certo. O bloqueio foi efetivo? Se o bloqueio foi efetivo, ele desce e ele vai padronizar esse procedimento. Se o bloqueio não foi efetivo, tem aqui o símbolozinho da decisão, ó. Ele vai voltar aqui e vai tentar buscar uma outra solução, tá? Aqui o objetivo de cada uma das fases, só a título de informação, tá? Deixa eu permitir aqui o Elton acessar. Seja bem-vindo, Elton, meu amigo. E aqui, né, a visão integrada da qualidade com indicadores, né? Indicadores aqui, ó, plano de longo prazo, de médio e de curto prazo, né, os desdobramentos e os indicadores, avaliação. No nosso assunto de gestão da qualidade, eu não vou trabalhar com vocês, mas em organização, sistemas e métodos, quem já fez ou quando vai fazer, a gente fala sobre Balance Scorecard. Não sei se algum outro professor comentou. Eu vi que geralmente os alunos não tinham comentado e eu integrei no conteúdo de organização, sistemas e métodos. E o que acontece? Para que as coisas funcionem, é importante que você avalie, né, como é que está seu desempenho, que haja algum tipo de controle. Imagine que você quer se deslocar de um local para o outro, mas você não sabe nem que direção que você está indo e nem que velocidade. Então você está completamente sem rumo. Aí tem os autores, né, Kaplan e Norton, eles desenvolveram indicadores de desempenho para justamente você medir. Vocês tiveram aula consigo? Teve aula consigo? Ó, você não teve aula consigo de gestão financeira. Aí eles falam a respeito dos indicadores financeiros. Kaplan e Norton, no Balance Scorecard, eles falaram assim que era importante a organização ela ter outras perspectivas, né, outros, digamos, sobre outros pontos de vista, que não só os indicadores financeiros. Então, ele trouxe, assim, indicadores relacionados ao cliente, relacionados à questão, né, assim, ó, para identificar a produção, o ambiente interno, o clima, com a questão da meta, como estamos, qual que é o nosso objetivo e como é que vai melhorar. Aí você consegue ter a empresa inteira com indicadores e você consegue, né, verificar, assim,
como estamos, onde é que deveríamos estar, como é que está em relação à satisfação do cliente, como está em relação à retenção de clientes internos, que são os próprios funcionários, como estamos em relação à fidelização, e daí você vai trabalhando bastante os indicadores, tá? Ó, beleza. Aqui, gerenciamento das diretrizes. Exemplo aqui, né, ó. Qual que é a meta? Aumentar a participação no mercado. Método, né? Concentração num determinado produto. Aqui como exemplo, né, pessoal? Não vai mencionar qualquer. Outra meta, participação do produto X em 5%. Qual que é o método? A meta. Então, o que ele foi fazendo? Ele foi traçando como é que ele vai, né, alcançar essa meta e como é que ele vai fazer, o método que ele vai adotar. Quem está no finalzinho já, ó, aqui, em relação ao desdobramento das diretrizes e em relação à rotina do dia a dia, né? Rotina do dia a dia versus desdobramento das diretrizes. Gerenciamento interfuncional, através do desdobramento das diretrizes, garante consistência com os objetivos de longo prazo da empresa. E isso que ele vai mostrar, tipo no outro slide, ó. Ele traça aqui, ó, os vários, né, ó, marketing, projeto, produção, aquisição, a questão da qualidade, né, e a relação aqui, ó, entre as funções e interfuncionais. Então, o objetivo o que é? É você ter, né, o comprometimento de todos, não só uma preocupação na função, mas entre as diversas funções. Então, por exemplo, ó, qualidade, né? Qualidade. Existe aqui a preocupação marketing, aquisição, produtos, entrega. Então você começa a ver aqui a inter-relação aqui, né? Questão entre as funções, interfuncional. Aqui diz, o gerenciamento funcional através da melhoria da rotina do dia a dia garante a participação das pessoas. Para a empresa ter a qualidade total, ela deve trabalhar integrando o gerenciamento funcional e o interfuncional, que é a imagem que eu mostrei. Lembram da casa da qualidade? Que a gente começou falando da casa da qualidade? Então, para que a gente tenha a casa da qualidade, a gente tem aqui duas colunas, ó. Uma delas é a rotina do dia a dia, a preocupação da melhoria da rotina do dia a dia, melhoria contínua, né? E aqui também é a questão da melhoria, mas pensando com foco nas diretrizes da organização. Então, uma delas aqui, na base ali, né, do coluna, é a questão do operacional, trazendo as informações, as melhorias, e aqui ela vem muito mais, né? O pessoal gosta de falar inglês, então, tipo assim, ó, rotina do dia a dia é bottom-up, que é de baixo para cima, e a questão do gerenciamento das diretrizes é mais top-down, né? Então, assim, lá do planejamento estratégico para a organização. Por fim, na base da nossa casa da qualidade, né, a gente tem a tecnologia fundamental para a obtenção da qualidade, a motivação para a qualidade e a questão da educação. A educação não é ser educado, claro que também é ser educado, né? Mas é a questão do treinamento, tá? Treinamento. Não é treinamento assim, o que é qualidade? É treinamento assim, como melhor operacionalizar, como resolver problemas, como, né? Assim, em relação ali ao como você pode trabalhar métodos estatísticos para a melhor solução, tá? Estou comentando porque eu fui questionado agora recentemente a respeito de uma ideia de TCC e daí ficava assim muito assim, tipo no geralzão, né? A educação ali, apesar de dizer educação em geral, é a questão assim, ó, educação, ou melhor, treinamento para todos, treinamento específico para a atividade, né? Não para a questão do achismo. Considerações, então, importantes, chegando no nosso fim. A busca da qualidade, produtividade e sobrevivência da empresa no final, é o ser humano. Somente ele, né, o ser humano, é capaz de adquirir, guardar e criar conhecimentos. Esta capacidade de absorção e criação é limitada no tempo. Portanto, é muito importante que as empresas eduquem e treinem seus funcionários durante, né, todo o período que lá eles estão, né, além de mantê-los na empresa. Devemos lembrar sempre que a qualidade é um conceito humano, assim como os meios para obtê-la. Senhores,
bem bacana, né? O professor concorda bastante com as informações, né? E assim, ó, eu, como você, estou sempre estudando, tá? O que a gente está vivenciando, né? A gente está vivenciando a tecnologia 5G, a gente está vivenciando o tal do computador quântico, que vai começar a fazer algumas relações e algumas, né, que a gente fala assim, essa questão das sinapses e tudo mais, né? E eu acho que em alguns pontos, cara, eu acredito assim que a gente vai conseguir ter o computador fazendo algumas atividades que talvez é a inteligência artificial, tá? Então, assim, ó, esse material aqui ele é bem bacana, ele valoriza o ser humano, também valoriza o ser humano, mas a gente está evoluindo, assim, com uma evolução muito grande, até recomendo, se vocês quiserem dar uma olhada ali a respeito do computador quântico, agora é questão comercial, ele tem toda uma preocupação em termos de temperatura que ele tem que ter, mas, assim, ó, está revolucionando o mundo, tá? Vai revolucionar muito o mundo. No início da implantação da qualidade, geralmente, ó, isso aqui é importante. No início, as pessoas geralmente são descrentes quanto à capacidade de mudança da empresa. Por isso que a gente falou na aula passada dos 5S. Isso acontece porque as empresas, em muitos casos, né, elas não têm assim aquela real preocupação ali com o funcionário. Às vezes o funcionário pensa assim, putz, o diretor foi viajar, viu lá uma palestra bacana, trouxe mais uma modinha para a gente fazer, né? E em alguns casos o funcionário pensa assim, putz, mais trabalho para mim, já não bastava o que eu tinha, agora eu vou ganhar mais trabalho. Então, por isso que eu falei, quando você vai desenvolver, é importante que você traga, né, algo para motivar, agregar e que ele veja que é válido. O programa 5S serve para isso. A gente vai falar também em próximos encontros, né, a respeito do círculo de controle da qualidade. A gente vai abordar outras possibilidades aqui também bem interessantes para se trabalhar. Assim, para iniciar o processo de mudança e mostrar às pessoas que alguma coisa irá acontecer, recomenda-se que a implantação da qualidade total se inicie com a implantação do 5S, que foi visto na aula passada. Vantagens, né, do Total Quality Management, também conhecido, né, como gestão total da qualidade ou gestão da qualidade total. O produto ou serviço continuamente melhorado, uma vantagem. Outra, né, decréscimo de recursos desperdiçados, ou seja, redução do desperdício. 3, melhoria da produtividade. 4, vantagem, né, concorrencial adquirida, vantagem frente à concorrência, uma força de trabalho motivada e diminuição de grande parte da pressão e frustração presentes dentro da gestão. Por fim, os princípios do Total Quality Management são, na verdade, a aplicação do senso comum. No entanto, a inércia e o poder da tradição são obstáculos fáceis de ultrapassar. Não são, né? Fáceis de ultrapassar. É fundamental o empenhamento e envolvimento da gestão e a satisfação com a conquista de um objetivo imediato. A cultura da gestão da qualidade total, né, ela vai se construindo. Aqui, o que os autores dizem, que às vezes o cara dá assim, uma baqueada, é que, né, a gente viu do Deming, né, que o Deming diz assim, ó, não é uma coisa imediata. Por quê? Porque, na verdade, os anseios do cliente também vão mudando. Então, assim, ó, você tem que saber que é algo que vai ser implantado, mas que ele vai continuar, né, a ser melhorado. A ideia não é tipo assim, um dia eu fui lá, resolvi um problema da minha empresa, nunca mais vou ter que pensar sobre isso. Não, é uma questão assim de você ter uma análise, né, contínua. Esqueci que eu tinha isso aqui para vocês. Senhores, disponibilizei um material, vou passar de uma forma sucinta a respeito dos prêmios da qualidade, excelência em gestão. Vocês sabem que o Deming, ele é americano, né? Mas o prêmio Deming, olha só onde é que é o prêmio Deming, né? Claro que foi para o Japão, né? E que daí o Japão é muito grato em relação ali o que ele levou para o Japão. A gente tem o caso de um brasileiro também, né? Quem que era aquele brasileiro que foi lá para o Japão e que era muito bem quisto lá na questão de futebol? Eu sei, sabe? Meu Deus do céu, o professor tá velho pra caramba. Pessoal, eu nem lembro de futebol. Eu já contei para vocês, fazer uma pausa. Eu contei do negócio do trainee, né?
Não, eu nunca contei para você, pensei que eu tivesse contado. É que tem coisas que eu já não conto mais. Ó, o Elton disse, ó, o Elton é dos meus, eu sabia, é o Zico, né? O Zico que foi lá pro Japão, o pessoal adora o Zico, o Zico é brasileiro. Obrigado, Elton. Esse do Zico eu sabia, né? Mas assim, ó, quando eu terminei a graduação, que nem vocês ainda têm um caminho pela frente, mas terminei a graduação, eu fui fazer um programa de trainee, né? Ou etapa de programa de trainee. Aí eu fui bem, fui até adiante, assim, que foi o da Vivo, que eu fiquei lá entre os 100, a Vivo pagou a passagem para vir para São Paulo e coisa e tal. Isso eu contei, né? Contei na primeira aula. O que eu não me lembro se eu contei é que eu tive uma vez uma prova que eu fui fazer, porque daí eu me inscrevi, né, em mais de uma negócio de trainee. O da Braskem, da Braskem eu me inscrevi, aquilo desapareceu, porque, tipo assim, eu nunca fui chamado para nada. E eles não perguntaram para mim nem de fraternidade nem nada, né? Eu mandei meus dados, não dei nada. E o outro, não, tô brincando. E a outra. Amanhã eu vou receber um telefonema lá, vai ser o Lucas brincando comigo, já sei, né? Ó, a, eu passei por uma seleção que daí a gente teve que fazer uma prova. A gente fez uma prova, coisa lá em Curitiba, né? Então eu fui até Curitiba fazer a prova. Aí eu saí da prova e era uma pergunta, cara, sobre futebol, cara. Aí eu saí quieto, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém junto comigo que foi fazer lá. Aí quando eu saí, um cara na minha frente falou pro outro assim, meu, aquela de futebol era ridícula, muito fácil, todo mundo sabia, né? Aí eu pensei, pronto, agora eu vou ouvir a resposta, né? Cara, errei, que dúvida, que errei, né? Uma questão que o cara tá fora do negócio, né? Então assim, acho que enfim, né? Então, graças a Deus estou aqui, mas tipo, futebol, nota zero. Beleza, ó. Prêmio Deming, né? Então, o prêmio Deming, busca da excelência no desempenho, baseado no gerenciamento da qualidade total. Ele é o prêmio mais importante dos prêmios concedidos no mundo. Surgiu na década de 50, né, pela JUSE, que é a Associação Japonesa de Ciências e Engenharias, em homenagem a Deming, pela contribuição, né, que ele levou lá para o Japão. Tá? O objetivo é propagar a qualidade por meio do reconhecimento de melhorias de desempenho organizacional. Outro objetivo é da melhoria contínua e a extensão da gestão da qualidade de seus fornecedores. O que eu vou mostrar para vocês não é o prêmio por si só, mas eu quero mostrar para vocês o que é avaliado. Tá? Então, assim, as empresas vão lá porque elas querem ser a empresa ganhadora do prêmio na qualidade. Então, o que eu quero mostrar, é claro que a gente vai ver aqui a nomenclatura, vou mostrar de uma forma sucinta, mas vocês vão ver o seguinte, o que é avaliado, tá? Então, assim, ó, o que é avaliado? No prêmio Deming, políticas de gestão e sua implantação em materiais de gestão da qualidade, desenvolvimento de novos produtos, inovação dos processos de trabalho, manutenção da qualidade e melhoria do produto, sistemas de gestão, análise de informação e utilização de TI, desenvolvimento de recursos humanos. Aqui, senhores, vou falar um pouco mais rápido, mas esse material está disponível para vocês, então depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada, porque daí ele diz quantos pontos que vale para fechar a pontuação de 100, né? E aí, com isso, vão ser avaliadas as empresas. Outro prêmio Malcolm Baldrige, né? Foi criado em 1987 e a finalidade foi estimular a qualidade dos produtos fabricados das empresas norte-americanas, que tinham como critérios competitivos a excelência e a satisfação. Então, assim, ó, deixa eu mostrar o que é cobrado deles. Ó, pontuação até 1000, liderança 120, planejamento estratégico. Por isso que é interessante, né? O que eles avaliam na questão da qualidade? Então, ó, planejamento estratégico 85, foco no cliente 85, medição, análise e gestão do conhecimento 90, foco nos recursos humanos, gestão de processos e resultados. Outro, agora o europeu, né? Que daí tem a sigla, né? EFQM, né? A gente em português fala EFQM, né? Que é European Foundation for Quality Management, né? Associação sem fins lucrativos, que surgiu em 88. O que eles avaliam? Aí tem aqui os critérios que são avaliados por eles, ó. Resultado, clientes, pessoas, sociedade. Olhem que interessante. Isso que a gente está vendo, depois a gente vai se reverter na própria ISO, né? Que é aqui a preocupação, ó. Se a gente for pensar, ó. Opa, meu mouse. A preocupação com os stakeholders, né? Sociedade, pessoas, clientes, né?
Você vê que todos eles a gente viu a questão da liderança, né? A gente vê muito forte a questão da estratégia também. Aqui, ó, resultado-chave do desempenho. E depois nosso prêmio, né? Prêmio Nacional da Qualidade, PNQ, surgido, foi criado em 91, como objetivo alcançar a excelência do desempenho e se destacar na competitividade. Então, aqui, o que é avaliado, ó, bem bacana o nosso aqui, né? E daí, eu acho que para vocês vai ficar melhor se vocês virem no computador de vocês, tá? Aí ele mostra clientes, lideranças, resultados, processos, pessoas, né? E daí ele tem ele tem a pontuação aqui para cada um dos pontos, tá? E aqui mais bonito, né? Colorido, para a gente ver. Então a gente conseguiu falar sobre a gestão da qualidade total, né? Falamos a respeito dos prêmios ao redor do mundo, para justamente analisar a questão da qualidade das organizações. E esses aqui são os critérios de avaliação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Isso. Então, o que eu coloquei aqui, ó, acho que é o último slide, ó, último slide. Ele faz um comparativo, e esse comparativo aqui, aliás, esse material aqui dos prêmios da qualidade, eu já tinha ele já mais antigo, e daí eu busquei um artigo mais recente, que ele fazia um comparativo. Então, esse material aqui é dos autores, eu disponibilizei lá o artigo científico para vocês, e daí ele pega aqui, ó, o comparativo entre os prêmios, e ele diz aqui o que é trazido, né, por cada um aqui, ó, o europeu, brasileiro, americano e o japonês, tá? E o que é avaliado, um comparativo entre eles, tá? Com isso a gente fecha com uma chave de ouro. A questão dos prêmios, né? Eu tive na graduação, ele é interessante, e trago aqui para vocês a respeito de curiosidade, porque vocês podem querer, né, participar com o negócio, com a empresa de vocês, mas eu não vi cair em prova de concurso, tá? A questão do que a gente viu anteriormente, sim. Dos prêmios, nunca vi, né? Mas não sei o que a banca pode fazer. Certo? Pessoal, qual que é meu objetivo agora? Vocês estão vendo que eu já estou acabando um pouquinho mais cedo. Lá no nosso material de apoio, eu coloquei algumas perguntas. Deixa eu tirar aqui. Aqui no nosso material, eu não estou bem certinho como é que é, mas eu coloquei um exercício que tem algumas perguntas, que eu tenho umas aqui também. Está lá dentro do exercício, tá? Ela está no texto. Ela aparece assim, ó, são 5 perguntas. Botei para o lado errado. 6 perguntas. Então vamos fazer assim, ó. O material tem umas 6 perguntinhas. Dessas 6 perguntas, vocês escolhem 5. Das 5 perguntas, que daí é critério de vocês, que vocês quiserem escolher, aí vocês respondam. Lembrem que vocês tinham me perguntado, teve um dia alguém me perguntou assim, professor, eu queria saber da gente ter alguma atividade, alguma questão com produção textual que a gente fizesse, que já pudesse valer a nota por causa dos 2 pontos. Eu não vou fazer resenha com vocês, eu vou fazer tipo que nem essa é uma atividade aqui. Ela é tranquila, simples, tem a ver com o nosso conteúdo, e vocês têm que digitar, têm que escrever. Então, eu vou pedir para que das 6 perguntas, vocês respondam 5. Com esses 5, daí eu já consigo contar com uma primeira atividade para pontuar, para a gente ir fechando ali os 2 pontos, tá? Professor, precisa entregar até quando? Ou qual que é a ideia? A ideia é que vocês consigam resolver, se livrem disso e vão, né, aproveitar. O professor vai cobrar essa entrega até quando? Até a aula que vem? Não. Vou considerar até lá pelo dia... Olha, vou dar um prazo bem longo. Até dia 20 de setembro vocês podem postar, tá? Porque eu também não vou fazer véspera de feriado para o cara ficar no feriado lá escrevendo para a minha resposta. Aí é maldade do cara, né? Professor, Oi. é para enviar por onde? Lá no material, eu acho que ele tem a possibilidade de escrever, ele tem? Você pode escrever, pode salvar em PDF, ou no Word você só faz o upload no sistema. Eu acho que não consegue fazer o upload no sistema, tá? Eu acho que na hora de permitir, quer ver um negócio? Vou mostrar um negócio para vocês. Mas qualquer coisa dá para colocar. Faz no Word, isso, faz no Word e faz Ctrl+C, Ctrl+V. Vou explicar por que não dá para colocar no sistema. Fui eu que disse que não dá para colocar no sistema, tá? Por quê? Porque não dá para mandar por e-mail?
Não, manda ali no textozinho, por que não quer? Manda ali no e-mail, não precisa mandar hoje também, tá? A ideia é justamente também não ter vários e-mails. No semestre passado, o que eu fiz? O professor, mas ali tem 5 perguntas e naquela que o senhor mostrou na sua tela tinha 6. Verdade. Então vamos fazer o seguinte. Eu estou de bem com a vida, vocês também. Então vocês podem escolher. Digo 4 ou digo 5? O Lucas falou que a gente pode negociar. Vocês podem fazer 4 questões só. Tá bom? Já que eu tinha contado uma menos, já que só tem 5. E obrigado pela informação, Sayonara. O professor, é aquela... Deixa eu falar depois. Falei 4, hein? Tá, desculpa, não escutei. Professor, tem gente falando que está com problema no sistema ainda. Ah, entendi. Tá, então assim, o que a gente vai fazer? Não precisa ficar desesperado para mandar o e-mail. Se der problema no sistema, como a gente vai ter mais 2 aulas, deixa eu ver quantas aulas a gente vai ter até dia 20. Ô, professor, quem está com problema no sistema pode ligar para mim que eu imprimo o drive para o senhor. Ah, tá doido, mandar muita coisa em impressão, vai gastar papel. Capaz mesmo. Tá, o Lucas disse que tá louco para imprimir lá na empresa dele. Ele disse que lá ele tem cópias ilimitadas. Então assim, a gente tem 2 aulas, tá? Qualquer coisa a gente pode verificar, ou o Lucas traz aqui impresso, pode ser, ou se não, quando chegar na aula do dia 15, se alguém disser assim, o professor está com um problema, aí manda para mim por e-mail. O que acontece? A nossa turma, a gente está com 68 alunos. Então, assim, se cada atividade eu ganhar 68 e-mails, cara, eu vou ficar que nem doido, tá? E é mais fácil no sistema, porque eu consigo, assim, abrir e dar nota, abrir e dar nota, abrir e dar nota. Eu tenho toda uma relação. Então, por isso. Mas também, ninguém vai ser prejudicado se não tiver acesso no sistema. Tá bom? Então, assim, vou dar esse tempinho para que vocês, se quiserem já fazer, eu acho que nesse tempo que a gente tem aqui, uns 30 minutinhos, vocês conseguem concluir. Dou por encerrado o nosso encontro de hoje. Claro que vocês vão poder fazer isso ali. Professor, se eu quiser sair para jantar, vou ter que fazer outro dia, tá? E daí a gente coloca a data final até dia 20. Eu acho que só não coloquei data final aqui. Mas professor, daí depois a gente estipula. Oi? Só para continuar, é para escolher 4 perguntas? 4 perguntas para responder. Tá? Tem 5, escolhe 4, das 4 responde, e daí a gente já tem isso ali como pontuação, tá? Obrigada. Fechou? Beleza. Imagina, tem mais aí que perguntar. Até porque, tipo assim, né? Eu vou gravar para as pessoas respondem certinho, né? Depois vai que eu esqueço, é verdade? Tá certo. Beleza. Então tá, pessoal, mais algum ponto? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar por aqui, né? Óbvio, né? O Sandrigo também, o Lucas também vão ficar por aqui. E qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha, vocês me contactem que a gente vai conversando. Mas quem já estiver tranquilo, ou quiser desligar para poder usar o computador em alguma outra coisa, tá liberado, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Desejo uma excelente semana. Valeu, pessoal. Um abraço. Mouse para cá, mouse para lá.